Boa noite, hoje é dia 10 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim da leitura desse devocional. Espírito Santo, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra. Se encontra em Jó 19:26. Se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite, Senhor. Bom, vamos lá. Antes da nossa leitura do devocional, vamos ler a introdução do livro de Jó, da Bíblia Spurgeon. O livro de Jó. Circunstância da escrita. O autor de Jó é desconhecido, mas ele foi um homem instruído, com conhecimento sobre astronomia, capítulo 22, versículo 12, capítulo 38, do 32 ao 33, e a terra, capítulo 26, versículo 7 e 8, capítulo 28, versículo 9 e 11, capítulo 37, versículo 11 e 16. Seu conhecimento incluía terras estrangeiras, capítulo 28, versículo 16 e 19. Vários produtos, capítulo 6, versículo 19. E profissões humanas, versículo 7. Capítulo 7, versículo 6. E capítulo 9, versículo 26, capítulo 18, do 9 ao 10, e capítulo 28, do 1 ao 11. Era familiarizado com plantas, capítulo 14, versículo 7 ao 9, e animais, capítulo 4, versículo 10 e 11, capítulo 38, versículos 39, e capítulo 39, versículo 30. No capítulo 40, do versículo 15 ao... Peraí, que tá... Peraí. Tem 39. Ah, não. É 38, 39, 39, 30, 40, 15 e 41, 34. Era um homem sábio e conhecedor da sabedoria tradicional. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Capítulo 17, versículo 5. Capítulo 28, versículo 12 e 28. Mas era, acima de tudo, um homem de sensibilidade espiritual. Capítulo 1, versículo 1, 5 e 8. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 14, do 14 ao 15. Capítulo 16, do versículo 11 ao 21. Capítulo 19, do 23 ao 27, capítulo 23, versículo 10, capítulo 34, do 26 ao 40, e capítulo 1 ao 5, e capítulo 42, de 1 a 5. A história de Jó ocorre no período patriarcal. Naquela época, a riqueza consistia na posse de gado e servos, como os outros chefes de famílias patriarcais do Antigo Testamento. Jó cumpria deveres sacerdotais, incluindo a oferta de sacrifícios por sua família. Assim como os outros patriarcas, Jó viveu mais de 100 anos de idade. Geograficamente, tudo ocorre no norte da Península Arábica, na terra de Uz, capítulo 1, versículo 1, muitas vezes associada a Edom. Os 3 amigos de Jó também tinham associações com pessoas do sul, ou edomitas, assim como tinha o jovem Eliú, em capítulo 2, versículo 11, e capítulo 32, versículo 2 e 3. Contribuições para a Bíblia. O livro de Jó ensina que o sofrimento vem para todos, tanto para os justos quanto os injustos. Em última análise, Deus controla todas as situações da vida, incluindo a limitação do poder de Satanás. O conforto e a força do Senhor estão sempre disponíveis para aqueles que Ele confia.
Embora mostre a questão do sofrimento, o livro de Jó concentra-se mais na natureza condata humana perante um Deus soberano e santo, em harmonia com o resto das escrituras. O livro ensina até mesmo em prática consistente da religião e é insuficiente sem um relacionamento de coração genuíno com Deus. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 ao 6. E Salmos 86, versículo 11 e 12, e Mateus 22, 37. A resposta para os problemas e objetivos da vida se encontra em uma reverência adequada àquele que é perfeito em todos o seu ser e ações. O humano não precisa apenas confessar Deus, mas deve entregar-lhe tudo, deixando que ele verdadeiramente seja Deus em todas as áreas da vida. A pessoa sentirá que ele é mais do que suficiente. Então, que acaba do Jó um grande golpe na teologia da prosperidade, um grande golpe na teologia coach, que a gente vai só ser feliz. Não. O Evangelho tem como símbolo uma cruz. Então nós teremos tribulações, como o próprio Jesus disse. E a vida de Jó mostra isso, mostra que nós temos que ser fiéis a Deus. Por quê? É nas provações que nós mostramos a fidelidade a Ele. Estrutura. A escrita de Jó era um contador de histórias. O escritor de Jó era um contador de histórias habilidoso que artisticamente caracterizou as distinções entre os protagonistas. Jó, o antagonista maior, Satã, e os antagonistas melhores, os três amigos e Eliú. A caracterização demonstra que o próprio Deus é o protagonista final, o herói da história. Satanás desafiou tanto a Deus quanto a santidade de Jó. Embora os três consoladores de Jó tenham aplicado a sabedoria tradicional à situação dele, cada um fez de uma maneira diferente. Elifaz, o racionalista, argumentou com Jó. Capítulo 15, versículo 17 e 18. Bildade, o defensor, procura defender Deus. Capítulo 25, versículo 1 ao 6. E Zofar agiu como um promotor. Capítulo 11, versículo 1 ao 6. O jovem Eliú serviu como uma influência mediadora na preparação do discurso divino que se seguem. Capítulo 33, versículo 23 ao 26. O escritor concluiu um enredo bem desenvolvido em torno de um diálogo dramático. O fato de ter relatado a aprovação de Jó em forma de história não significa que o patriarca não tenha sido uma pessoa real que passou por uma verdadeira provação. Spurgeon em Jó. A propriedade de Jó prometia mais estabilidade do que qualquer outra coisa abaixo do sol. Além das nuvens, o espírito do mal enfrentava o espírito do bem em uma extraordinária conversa. Quando chamado para explicar seus feitos, o espírito do mal se gabou do que tinha ido rodear a terra. Ele havia marchado em todos os lugares como um rei em seus próprios domínios, livre e desimpedido. Quando o grande Deus lembrou-lhe que entre os homens havia pelo menos um coração onde ele não tinha lugar e onde seu poder não era reconhecido, ou seja, no coração de Jó, o maligno desafiou Jeová a testar a fidelidade do seu servo e disse que a integridade do patriarca se devia à prosperidade que ele servia a Deus e se desviava do mal porque ele achava sua conduta vantajosa para si mesmo. Deus do céu aceitou o desafio do maligno e deu-lhe permissão para tirar todas as misericórdias que o espírito do mal afirmou serem as causas da integridade de Jó. Veremos nisso a mutualidade de todas as coisas terrestres. E essa é a leitura da introdução do livro de Jó. Então, tem a série da Record, recentemente, também tem no Disney Plus. Eu não assisti, então eu não tenho... diferente da série de Paulo, mas eu acredito que deve ser boa. Talvez durante esse ano eu assista e trago lá a recomendação, como eu faço nos stories, normalmente de fim de semana. Mas se for como a de Paulo, provavelmente vai ter algumas invenções, mas no fim é bem bíblica. Então, se você quiser conhecer a história de Paulo, não lendo Atos e nem as suas cartas,
assista a série Paulo, feita pela Record, que tem dos leitores, mas use a série para você ler o livro de Atos e também as cartas de Paulo. Então, vamos para a leitura do nosso devocional, no dia 10 de janeiro. Em minha carne verei a Deus. Observe o objetivo da expectativa dedicada de Jó. Verei a Deus. Em Eunice, verei os santos. Embora sem dúvida será uma fidelidade indescritível, mas verei a Deus não é verei os portões de pérola do céu. Vou admirar as muralhas de jaspe, vou contemplar as coroas de ouro, mas verei a Deus. Esta é a essência do céu. Essa é a alegria e a esperança de todo cristão. É seu prazer ver a Deus na prática da felicidade. Eles amam, admirá-lo na comunhão e na oração, mas lá no céu terão uma visão clara, poderão vê-lo como ele é. Seremos como ele é. Semelhança de Deus. Do que mais poderíamos querer? É uma visão de Deus. O que há de melhor podemos desejar? Alguns leram a passagem em minha carne verei Deus e encontraram que é uma ilusão a Cristo, pois o Verbo se fez carne, e que gloriosa contemplação daquele que será o esplendor dos últimos dias. Seja assim ou não, é certo que Cristo será o alvo de nossa visão eterna. Nem estaremos buscando sempre outra alegria além de admirar. Não pense que isso será um limite pequeno para a mente habitar. É apenas uma fonte de prazer, mas essa fonte é infinita. Todos os seus atributos serem alvo de contemplação, como ele é infinito em todos os aspectos, não há temor de exaustão. Suas obras, seus dons, seu amor por nós e sua glória em todo o seu propósito e todas as suas ações. Isso será um tema sempre novo. O patriarca assim ansiava por esta visão de Deus como uma satisfação pessoal. Os meus olhos o verão, e não há outros. Perceba o ponto de vista das bem-aventuranças do céu. Pense no que ele será para você. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Todo brilho terreno esmaece e escurece quando ficamos de olhos para ele. Mas eis aqui um brilho que jamais se apagará. Uma glória que nunca esmaecerá. Verei a Deus. E é com essa reflexão que eu termino o nosso devocional da noite. Tenha um bom resto de sábado. Amanhã, às 8 da manhã, a gente tem a live do devocional da manhã lá no Instagram. E aqui à noite, amanhã, como é Lucas 8 e Lucas 22, eu vou fazer uma live. Então só teremos o devocional do dia. O primeiro devocional do ano de dia. Porque para não ficar uma leitura chata para quem assiste no YouTube. Então você que está assistindo aqui, seja no YouTube, seja na live, teremos o devocional do dia com Lucas 8:13 e Lucas 22:32. Tenha um bom resto de sábado, um bom domingo e até aqui no TikTok. Até segunda-feira. Tchau, tchau e até o próximo.